me vendo grandão hoje. Essa é a nova imagem e a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou dar boas-vindas, meu querido amigo internauta. Em segundo eu vou falar do sorteio. Hoje tem sorteio, sim. Nós vamos sortear este kit com 10 mágicas da Net Mágicas, tá? E como vai funcionar? Você entra no MSN, porque vocês não sabem usar o Twitter, alguém ficou confuso e aí não conseguiu dar muito certo. Então você tem tanto o MSN quanto a página do programa para escrever uma carta. Em breve o meu convidado irá cortar o baralho em uma carta. Quem chegar mais próximo, lembrando que o baralho está na ordem que eu abri a caixinha, mantive a ordem. E o baralho já foi cortado, sendo que a última carta sorteada, acho que foi a Dama de Ouros, que está na boca. Então, voltando ao assunto, você entra no MSN e dá a sua sugestão, ou você vai pela página mesmo, que eu acredito que deste lado aqui tenha uma janelinha para você deixar a sua mensagem pra gente. E o convidado de hoje é o Marketman, Plínio Tomás e o mágico Thomas Escher. Estamos aí. Tem dois em um. Tem dois, são gêmeos praticamente assim, idênticos, e um complementa o outro de uma forma brilhante. Se você é vesgo, você está vendo 4, mas eles são 2. Se é que isso é português correto. Bom, voltando ao assunto do programa, que é o Plínio, tá? Plínio, fala um pouquinho de você, como é que você começou Na mágica? Na mágica? É. Aquela história de sempre, todo mundo fala um pouquinho da infância, que aprendeu, que tinha uns kitzinhos. O meu foi meio diferente, né? Não, na verdade eu sou apaixonado por mágica desde pequeno. Tenho algumas fotos eu fazendo showzinho para a família, e eu cobrava para a família, cobrava de pai, de mãe. E mercenário mesmo, ou desde profissional? sempre, não, desde sempre, né? Okay. Por isso que eu sou profissional de marketing também, desde sempre no caminho, juntando as duas coisas. E só que aí esse lado artístico acabou ficando de lado porque eu descobri a música. E aí aos 10 anos de idade comecei a estudar violão, aprender violão e me apaixonei por aquilo de tal maneira que fui. E aí fiz uma carreira musical enquanto fazia minha formação profissional em outras coisas. Você foi menestrel, não foi? Fui menestrel. Fiz o dever de casa direitinho. Exatamente. Trabalhei com Oswaldo Montenegro, ficamos encartados uns 2 anos. Era uma diversão total. Aquele trabalho foi bem interessante, né? Então, na música, compondo, tocando em bandas, heavy metal. Você imagina eu, de cabelo comprido, cabelão. O pessoal que me conhece, que está assistindo, minha família, vai lembrar disso. Cabelão realmente significativo. Eu tinha cabelo, acredite se quiser, e tocando guitarra e tal. E aí foi acontecendo essas coisas aqui, né? Bom, na marcha, como que voltou? Um belo dia, eu comecei a ver em programas de televisão, descobri o tal do nosso grande, fantástico mágico Criss Angel, que hoje a gente tem lança, mas enfim, sem comentários. Mas ele me estimulou demais. Eu agradeço, porque ele me estimulou demais vendo aquilo. Eu falei, puxa vida, esse assunto mágica para mim não ficou bem resolvido. E aí eu comprei um baralho rádio, depois comprei como chama? Svengali. E aí fui comprando coisinha. Quando eu vi, estava completamente mergulhado nesse assunto, né? Uma coisa vai levando a outra. E aí, enfim, fui chegando nisso. Como eu trabalho com área corporativa, então agora mais recente é que eu fiz a fusão, finalmente, das duas coisas e estou já fazendo palestras e dando aula, o que eu já fazia antes, só que agora usando algum efeito, alguma coisa legal. Está bem interessante isso. E aí você falou que você trabalha na área corporativa. Deixa eu contar um pouquinho, que é mais estranho ainda da minha história, né? Eu sou dentista, ou segundo meus amigos, eu fui dentista. Né? Me formei, e aí logo que eu me formei, fui parar na área administrativa meio sem querer. Né? E me apaixonei pela área administrativa. Né? Montei o consultório, mas meu consultório ficava sendo final do dia. Eu ia para lá à tarde, a final da tarde, né? E aos sábados. O resto do tempo era na área administrativa, da prefeitura de Guarulhos. Na área odontológica, mas na área pública. Fui fazer especialização em saúde pública, também tornei sanitarista. Depois fui crescendo, vou resumir essa história, lá dentro da prefeitura. Fiz administração hospitalar, virei chefe de posto de saúde, em outros cargos. Saí do serviço público, surtei geral, fui para o setor privado. Comecei a trabalhar em convênios
odontológicos, convênios médicos, como auditor, fui fazendo uma carreira como executivo, acabei fazendo minha pós-graduação em marketing de vez, e aí o consultório parei e comecei a trabalhar com consultoria. Então, quem está com um consultório, médico, dentista, minha esposa é médica também, então também foi uma experiência legal ajudar a montar o consultório dela, uma clínica de vacinas que tínhamos. Todo esse processo foi dando essa experiência, esse know-how muito grande, e o profissional de saúde não tem a menor ideia como é que se administra um consultório, como é que se faz essa parte de marketing, porque eles confundem marketing com propaganda, e a área da saúde tem muita restrição em termos de propaganda. Então eu comecei a falar sobre esse assunto. Em 99 eu lancei meu primeiro livro, chama Marketing para Dentistas, que está sendo a 5ª edição agora, que é um recorde para esse segmento. Né? E isso ajudou, eu comecei a falar em congresso, faz consultoria, enfim, eu montei uma empresa de consultoria em paralelo a essa minha carreira como executivo de algumas outras empresas. Agora, somente no início do ano passado é que eu saí da última empresa que eu estava, que eu era diretor comercial, e estou agora cuidando só da minha consultoria. Então esse foi um outro caminho, quer dizer, eu comecei como dentista, hoje eu trabalho para dentistas. Os dentistas hoje são os clientes em geral desse trabalho que eu tenho. Então a minha empresa hoje, a gente tem um braço principal que é a área da saúde, que é o grande ramo de atuação que eu tenho, que é algo diferente, que é consultoria de marketing para a área da saúde. Um outro braço da empresa, a gente trabalha com microempresas, fazendo também consultoria para microempresa. Porque para grandes já tem, então a gente pegou esse nicho mesmo. Para grandes empresas tem um monte de gente fazendo, agora para micro não tem. Você quer fazer uma consultoria numa microempresa, você tem que ir para onde? Para o Sebrae. Não tem muita opção, então eu estou entrando nesse nicho. E mais recentemente eu comecei a fazer trabalhos, então agora estamos começando, né, a abrir esse trabalho com mágicos e músicos e artistas em geral, performáticos. Então a gente está começando esse novo trabalho. Você faz show profissionalmente? Pois é. Ou você encaixa a sua mágica na palestra? Eu encaixo a mágica na palestra. Na verdade começou até meio sem querer, eu estava fazendo uma série de palestras para Oral-B no final do ano. E nessa sequência de palestras, a pessoa que me contratou, que acompanhava junto, eram 20 e poucas palestras, né, que estava fazendo, era uma turnê, né, sobre marketing para acadêmicos. Então, para entreter acadêmico, você sabe que não é fácil. Falar com um aluno, o cara está lá meio obrigado a assistir aquela palestra, não é a mesma coisa que você falar com um profissional mais maduro, né? A pessoa tudo com o pernão para cima, esticado, querendo dormir, enfim. Então você tem que entreter. E aí nessa, a minha palestra já é mais dinâmica, que eu vou, mexo, brinco com as pessoas, e caminho, enfim. E aí o cara descobriu, porque num intervalo desse, entre um dia e outro, entre um evento e outro, eu fiz algumas mágicas com o cara, ele viu, pô, que legal, você faz isso, por que você não faz isso na palestra? Eu falei, eu tenho já prontinho na minha cabeça que eu posso fazer, assim a gente começou essa sequência. E aí uma vai levando a outra, agora a gente já está programando uma sequência já de eventos, todos usando a mágica agora para ilustrar algumas coisas, né? Isso é muito legal, porque as pessoas prendem muito mais atenção. E às vezes, o que é mais legal, é legal falar isso com mágicos, você tem efeitos muito simples, só que você usa uma leitura diferente daquelas mesmas coisas para mostrar efeitos simples. Tem coisas que todo mundo vai na mesma, por exemplo, carta ambiciosa, eu não uso, mas enfim, todo mundo, havia uma carta que era ambiciosa, enfim, aquela rotina padrãozinho. Se você cria algo diferente, um motivo de apresentação diferente, já parece algo completamente novo para a mesma coisa, né? Uma TT você pode usar um efeito completamente diferente se você sair do óbvio, né? E é isso que eu procuro fazer. E as pessoas a gente brinca muito com isso, é bem legal, é bem legal. Eu estou me divertindo mais que eles, eu acho, né? Mas é muito legal. Você tem esse problema também, você se diverte mais que as pessoas das quais você apresenta. Graças a Deus, eu quero continuar assim. Quero continuar assim. Perder a alegria por fazer, não dá não, né? É muito bom. Uma pergunta relacionada ao seu curso de teatro dos menestréis. O quanto isso influenciou na sua palestra? Ou influencia na sua palestra? Muito, muito. Vou contar uma coisa interessante. Esse trabalho, assim, eu gostava do trabalho do Oswaldo Montenegro, já acompanhava, depois de shows a gente conversava, tinha algum contato, principalmente com o irmão dele. Um dia, falando com o irmão dele aqui em São Paulo, ele falou, olha, o grupo Menestrais, que já esteve um tempão em Brasília, depois um tempão no Rio, está vindo para São Paulo. E ficou, né? Tá praticamente até agora.
Isso foi em 1992, 91, 92. Ele falou, estamos vindo para São Paulo, a gente vai ter uma audição de tal. Eu fui, participei e fiquei. Um monte de artistas hoje que estão bem conhecidos são daquele mesmo grupo que a gente estava lá. O que eu quero comentar? O trabalho dos menestréis ele é multimídia. Então você tem que, em alguns momentos, dançar, cantar, andar no escuro. E o treinamento que a gente tem, a exaustão, é para fazer várias coisas ao mesmo tempo. E é isso que me ajudou. Não é a atuação em termos de interpretação, mas a de ter a múltipla atenção. Exercícios, por exemplo, que eram muito interessantes. Vou dar um exemplo. O pessoal em volta, sentado em círculo, e alguém cantava uma música, sei lá, um Blowing in the Wind, do Bob Dylan, por exemplo. Enquanto estava no refrão, uma pessoa que alguém apontava, então o Oswaldo, por exemplo, apontava alguém, se levantava e exatamente no tempo da estrofe, antes de chegar no refrão, você tinha que estar lá no mesmo lugar onde você estava e sentar. Ou seja, você tinha que dar voltas sem acelerar e sem... e lentos, assim, tem um ritmo. Então você primeiro dominou essa habilidade, esse timing. Dominou esse timing, a fase seguinte, depois que todo mundo dominou isso, quando ele apontava, você tinha que contar uma história nesse tempo. Um começo, meio e fim, do assunto que for. Aí você tinha que contar uma historinha e sentar e começava o refrão. The answer, my friend. Exatamente aquele momento. Dominou isso, você fazia isso, contar uma história, ele dava o tema agora e aí alguém ficava fazendo assim para você. E você tinha que falar a soma disso no final. Entendeu? Aí depois que você fazia isso, tinha mais uma outra pessoa mostrando objetos. E depois era uma loucura total. Então é múltipla atenção. E para piorar, o próprio Oswaldo sacaneava a peça o tempo inteiro. Você estava por exemplo, tinha uma cena do musical noturno que a marca que o cara usava, o cara é um dos guitarristas do Angra, né? O Rafael Bittencourt. Ele era um palhaço, ficava lá com a gente também. E o tema que eles usavam na conversa era um óculos escuro. E o Oswaldo passava, porque a gente andava no escuro o tempo inteiro para fazer as coisas, né? Um treinamento bem legal. Ele roubava o óculos. Ele passava lá e tirava. Mas o óculos era o gancho da fala, do texto. E aí? Então, essa técnica de improviso constante era o que a gente treinava lá em exaustão, entendeu? Então, ele tirava o holofote de lugar, perdão. Ele fazia um monte de mudanças assim previstas para a gente nunca ter rotina. Uma apresentação jamais era igual a outra. Não no modo de dizer, literalmente. Sempre tinha alguma coisa. Ele colocava um objeto no meio do caminho, ele trocava a lâmpada de lugar, trocava a cor, ou ele ou o irmão, enfim, quem cuidava da peça. Então não tem jeito. Ou você ficava ligado ou ia dar problema. Então foi muito mais na área multitarefa do que na área de desenvoltura. Foi. Eu aprendi muito isso, entendeu? De conseguir estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, isso para visão espacial de palco é muito importante, né? Você sabe bem disso. Você está falando com alguém, você está eventualmente falando com alguém nessa parte da plateia, porque alguém, um voluntário está ali, alguém você está falando, mas tem coisa acontecendo aqui. Então poder estar falando com essa pessoa, mas eventualmente com o corpo virado para cá, para essa pessoa se sentir incluída no que você está fazendo. Coisas desse tipo, entendeu? Então essa visão espacial foi um grande aprendizado para mim. Muito importante. Porque a gente vê muito mágico fechado, né? O cara começa a apresentar, ele fala assim, é aí que é a mágica, não sei o que lá, e ele acaba esquecendo do público. Exato. Ou fala para uma pessoa só, né? Chama um voluntário e fala que a pessoa esquece do mundo. As pessoas estão ali também, né? Você está entretendo aquelas pessoas, não somente a pessoa com quem você está conversando. Então essa visão multifocal, vamos chamar assim, é fundamental. Isso eu aprendi bastante ali. Isso eu agradeço por essa experiência. Quando eu acabei, eu fiquei lá acho que 2 anos e meio. Eu tive a oportunidade naquele momento ou de continuar, porque ele ia começar a excursionar e tal. Aquele era o momento de decidir. E aí eu optei por largar aquela carreira artística e me debruçar naquela que eu te contei agora há pouquinho, como dentista, e fui para a prefeitura e já começou a acontecer aquelas coisas. Mas eu tive essa experiência, foi muito legal. Então eu passei 2 anos e pouco ali nessa brincadeira, foi um grande aprendizado. O Assisti Noturno. Assistiu? Assisti. É que teve 200 versões já, né? Sim, uma das versões uma eu delas. assisti. Noturno 405. E uma amiga minha fazia também o curso dele e ela falou que o sonho do Oswaldo Montenegro era que alguém saísse da plateia, subisse no palco e começasse a interagir, cantar. Pior que era mesmo.
Mas aí não depende dele, depende da plateia. E se um maluco fizer isso, o grupo está preparado para absorver isso. Para interagir. E é muito interessante, cara. Porque o treinamento era exatamente esse. O que ele não queria era aquela coisa formal do artista, do músico, ele queria isso. O bacana, e aliás, se você assistiu a peça, a sensação que a gente tem quando assiste uma peça é assim, mas esse cara não era aquele que era o palhaço ali, agora ele está tocando um contrabaixo de uma forma absurda.